Com certeza, Five Nights at Freddy's é o jogo que mais levantou dúvidas desde o seu lançamento. É uma franquia de jogo extremamente complicada, que se você perder um detalhe pode ser aquele ponto crucial que pode definir a história. Existem inúmeros vídeos no YouTube falando sobre a verdadeira história de Five Nights at Freddy's, mas uma coisa que a maioria dos vídeos não aborda é a família de William Afton. O quão conturbada e problemática era a família dele. A família Afton é um ponto crucial na franquia de Five Nights at Freddy's, porque todos os personagens são extremamente cruciais para a história, e também podemos ver muito o que o William Afton era. Podíamos ver como ele era mal com a esposa e com seus filhos. Fica aí que eu vou explicar melhor para vocês essa história. Mas antes, lógico que eu tenho que fazer um momento mendigagem com vocês, meus amigos. Então, se você por acaso não for inscrito nesse lindíssimo, cheirosíssimo canal, peço de verdade que você se inscreva, que vai ajudar muito a gente a criar conteúdo e trazer mais conteúdo Five Nights at Freddy's nesse canal. E deixar um like e compartilhar com o amiguinho. Faz favor, ajuda nós. Não. Lembrando que eu não sou um especialista em Five Nights at Freddy's, sou um grande fã, acompanhei vários jogos, todos, li bastante livro e bastante teoria também para montar a minha própria. Então, se eu falar alguma besteira, pode deixar nos comentários me xingando, que eu vou relevar. Como nós bem sabemos, o William Afton ele era um engenheiro e empresário da Freddy Fazbear Diner, junto com seu parceiro Henry Emily, também seu colaborador e amigo. Lá no início de 1983, que é a data mais próxima que a gente tem da criação da Family Diner, era um restaurante totalmente pequeno e tocado pelas duas famílias. Só que o que muita gente não sabia é que a família de William Afton era muito conturbada em vários aspectos. Desde o início que conhecemos o William Afton, ele sempre se mostrou uma pessoa fria e ruim com seus filhos e sua esposa. Para vocês terem uma noção do tamanho da crueldade dele, desde quando a sua mulher estava grávida do primeiro filho, que é o Michael Afton, que inclusive é protagonista de todos os jogos da franquia até agora, menos o CN Security Breach. Ele agredia sua esposa e sempre vivia dizendo que o filho não era dele, com aquele jeito cruel e arrogante que ele sempre teve. E com todos esse problema que ele tinha com a família, ele sempre deixava ela de lado e focava sempre no trabalho. Com o decorrer da história foi aparecendo mais dois filhos de William Afton. Por acaso seria a criança chorando, que tem muito destaque e importância sim para a franquia de Five Nights at Freddy's, e também Elizabeth Afton, que foi nos introduzido lá no Sister Location. Em meio a todo aquele caos que estava acontecendo na época por causa da morte da Charlotte, o restaurante sendo mal falado pra lá e pra cá, o William Afton teve que passar também por um divórcio. A esposa de William sempre dizia que não gostava do jeito que tratava as crianças e que ele sempre foi um péssimo pai e marido, e que ela realmente não estava aguentando mais toda aquela pressão. O William Afton, sendo como ele é, ele fez a vida da mulher um inferno. Ainda mais porque ele conseguiu convencer a juíza que ele era um bom pai e conseguiu ficar com a guarda das crianças. Ele falava pro juiz que a mulher dele era louca, que tinha atacado fogo na casa e que tratava muito mal os filhos dele. Ainda por cima, ele obrigou a sua filha a falar mal da mãe e confirmar tudo o que ele estava dizendo. E com isso, a juíza acabou concedendo a guarda dos 3 filhos para o William Afton. Agora você pode estar me perguntando, mas o que aconteceu com a esposa de William Afton? Sério, existe muita gente que acredita que o William Afton transformou ela na Ballora. Que a Ballora era uma representação da esposa dele, uma coisa totalmente sem sentido. E eu confirmo a vocês, isso eu tenho certeza, ele não transformou ela na Ballora porque é explicado em um livro. Depois de ter acabado o divórcio, o William Afton ter conseguido ficar com a guarda das crianças, ela entrou numa depressão profunda. Ela não aguentava saber que os filhos dela estavam na mão de um psicopata que nem o William Afton. E já que ela que foi acusada de louca na história, ela acabou não podendo ver mais seus filhos. E o que tudo indica, ela realmente acabou se... vocês já entenderam. Bom, e a pior parte disso tudo é que ele usou os seus filhos para concretizar os seus planos. Com a morte da criança chorando, ao invés de ele ficar abalado com a situação por ter perdido um filho, ele se centrou mais em trabalho. Vocês acham realmente que ele queria trazer o seu filho de volta? Ele apenas pegou a alma do seu filho que estava no Fredbear para estudar e saber mais sobre a imortalidade. E a mesma coisa se repetiu com a Elizabeth. Depois que a Elizabeth acabou sendo pega pela Baby, ele teve mais certeza do que ele queria. Aquilo ali ainda só provou mais o que ele sabia, que era possível colocar a alma de uma criança ou de qualquer pessoa dentro de um animatrônico. E o único filho vivo que sobrou foi o Michael Afton, onde vemos ele em todos os jogos procurando seu pai em busca da verdade. E até mesmo o William Afton, depois de ter ficado preso nas armadilhas de Springlock, sendo queimado no FNAF 3, no FNAF 6 e agora no Security Breach,
temos certeza que ele ainda vai voltar de alguma maneira. Mas e aí, você sabia tudo isso sobre a família Afton? Se por acaso eu deixei passar algum fato muito grande, é porque eu tentei resumir muito a história para não ficar muito longo o vídeo. Se também por acaso vocês quiserem algum vídeo explicando melhor algum ponto de Five Nights at Freddy's, pode ficar à vontade nos comentários e pedir, que com certeza farei para vocês. Meus amigos, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Então peço de verdade que vocês se inscrevam se não for inscrito. Eu tô naquele momento meio de gagem de novo a vocês, porque esse vídeo dá realmente trabalho, porque exige muita pesquisa. Vai estar aparecendo algum outro vídeo de Five Nights at Freddy's caso você tenha interesse também de ver.